Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje é dia de falarmos sobre finais de campeonatos internacionais que foram decididos entre clubes brasileiros. Então não espera o vídeo acabar e já vai deixando seu like para dar aquela moral em nosso trabalho. Se você for novo por aqui, o convido para se inscrever no canal e não perder nenhum tema novo que for postado. Supercopa Libertadores. A Supercopa Libertadores foi uma competição que reunia todos os campeões da Libertadores e foi disputada entre os anos de 1988 a 1997. Ao longo de suas 10 edições, os mais variados clubes do continente conquistaram o título, sendo que a grande maioria foram clubes da Argentina. Na edição de 1993, o São Paulo, que na época era um verdadeiro bicho-papão a nível continental e mundial, conquistou o título, após bater na final o Flamengo. O caminho do tricolor até a decisão teve confrontos contra o Independiente nas oitavas, contra o Grêmio nas quartas e contra o Atlético Nacional nas semifinais, enquanto que o caminho do Flamengo teve confrontos contra o Olímpia nas oitavas, o River Plate nas quartas e o Nacional do Uruguai nas semifinais. As finais foram bastante movimentadas, com ambos os jogos terminando empatados em 2-2. No jogo de ida realizado no Maracanã, o São Paulo foi quem saiu na frente do marcador com Leonardo, mas no decorrer do jogo, o Flamengo conseguiu a virada, com 2 gols do meio-campo Marquinhos. Porém, aos 40 do segundo tempo, Juninho Paulista deixou tudo igual, levando a decisão para o Morumbi. Na partida de volta, o placar de 2-2 novamente se repetiu, com os gols do tricolor sendo marcados por Leonardo e Juninho Paulista, enquanto que os gols do Flamengo sendo anotados por Renato Gaúcho e Marquinhos. Com a igualdade em ambos os jogos, o título teve de ser decidido nos pênaltis, onde o São Paulo foi mais efetivo ao converter 5 cobranças contra 3 do Flamengo. Copa Ouro Conmebol. A Copa Ouro Conmebol foi um torneio que reunia todos os clubes campeões das competições da Confederação Sul-Americana, tais como a Copa Libertadores, a Copa Conmebol, a Supercopa e a Copa Master. Só aconteceram 3 edições, e em 2 delas, clubes brasileiros decidiram o título. O primeiro embate entre compatriotas foi na edição de 1995, onde colocou frente a frente o Cruzeiro, campeão da Copa Master da Supercopa de 95, contra o São Paulo, campeão da Copa Conmebol de 94. Nesse ano, o Vélez, campeão da Libertadores de 94, e o Independiente, campeão da Supercopa, acabaram desistindo da competição, já que estavam com um calendário bastante apertado. O jogo de ida no Mineirão terminou com vitória do São Paulo por 1-0, em gol marcado pelo atacante Palhinha aos 8 minutos. Mas ainda no primeiro tempo, uma confusão generalizada teve início, com saldo de 4 jogadores do Cruzeiro expulsos. A Raposa terminou o primeiro tempo com apenas 7 jogadores em campo, e no começo do segundo tempo, o atacante Luiz Fernando sentiu uma contusão e teve de deixar o jogo, mas como o Cruzeiro já havia feito as 3 substituições, a partida teve de ser encerrada, já que segundo regras da FIFA, o número mínimo de jogadores em campo são 7, situação essa idêntica à ocorrida na Libertadores de 81, no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. A partida de volta foi realizada no Pacaembu e o Cruzeiro venceu por 1-0, em gol marcado pelo atacante Diney, o que forçou a disputa de pênaltis para conhecer o campeão, onde a Raposa foi mais efetiva, convertendo 4 cobranças contra uma do São Paulo. Vale destacar que esse confronto também foi válido pela fase quartas de final da Supercopa Libertadores de 95. A outra edição da Copa Ouro que teve clubes brasileiros decidindo o título foi em 1996, onde os clubes participantes foram o São Paulo, campeão da Copa Master da Conmebol daquele ano, o Flamengo, vice-campeão da Supercopa Libertadores de 95, o Grêmio, campeão da Libertadores de 95 e o Rosário Central, campeão da Copa Conmebol de 95. O chaveamento semifinal colocou frente a frente o Flamengo contra o Rosário Central e o São Paulo contra o Grêmio, onde ambos os jogos terminaram com um placar de 2-1. A decisão do título foi em jogo único, realizado no antigo estádio Vivaldão, em Manaus, e o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo ao vencer por 3-1, com todos os gols do rubro-negro sendo marcados pelo atacante Sávio e com o colombiano Aristizábal fazendo de honra do São Paulo. Copa Master da Conmebol. A Copa Master da Conmebol foi uma competição que só teve uma única edição, sendo disputada no ano de 1996.
A Copa reuniu todos os clubes que haviam sido campeões da Copa Conmebol até aquele ano, e os participantes foram as equipes do Atlético Mineiro, campeão em 92, do Botafogo, campeão em 93, do São Paulo, campeão em 94, e do Rosário Central, campeão em 95. Em uma das semifinais, teve o duelo entre São Paulo e Botafogo, e a partida teve nada menos que 10 gols, com o São Paulo vencendo o confronto pelo placar de 7-3, em gols marcados por Valdir Bigode 2 vezes, Almir também 2 vezes, e com Sandoval, Ailton e Edmilson completando o placar. Já os 3 gols do Botafogo foram marcados pelo artilheiro Túlio Maravilha. Na outra semifinal, o confronto entre Atlético Mineiro e Rosário Central terminou empatado em 0-0, o que forçou a disputa de pênaltis para conhecer o segundo semifinalista, onde o Galo levou a melhor ao converter 10 cobranças contra 9 dos argentinos. A decisão do título foi realizada no estádio José Fragelli, em Cuiabá, e o São Paulo do técnico Muricy Ramalho ficou com o título após vencer o Galo por 3-0, em gols marcados por Almir em 2 oportunidades e por Valdir Bigode. Copa Mercosul. A Copa Mercosul foi uma competição realizada entre os anos de 1998 e 2001, substituindo a Supercopa Libertadores como a segunda competição mais importante da Conmebol. Ao longo de suas 4 edições, o futebol brasileiro esteve presente em todas as finais, sendo que em 3 delas só teve clubes do nosso país decidindo o título. Na primeira edição, em 98, a finalíssima foi entre Palmeiras e Cruzeiro, e o campeão só foi conhecido no terceiro jogo desempate. A partida de ida no Mineirão terminou com vitória do Cruzeiro por 2-1, em gols marcados por Marcelo Ramos e Fábio Júnior, com o Roque Júnior fazendo o gol palmeirense. Na volta no Palestra Itália, o Palmeiras saiu vencedor por 3-1, em gols marcados por Kleber, Oséias e Paulo Nunes, com Fábio Júnior fazendo o gol do Cruzeiro. Como não havia a regra do placar agregado nas finais da Copa Mercosul, foi necessário a realização do jogo desempate para definir o campeão, e mais uma vez realizado no Palestra Itália, mais uma vez o Palmeiras saiu vencedor, dessa vez por 1-0, em gol marcado pelo paraguaio Arce. Em 1999, mais uma vez o Palmeiras chegou até a final, dessa vez tendo como adversário a equipe do Flamengo. Em 2 jogos eletrizantes e recheados de gols, o Alviverde, que naquele ano havia sido campeão da Libertadores, acabou perdendo o título para o clube carioca. A partida de ida foi realizada no Maracanã e terminou com vitória do Flamengo por 4-3, em gols marcados por Caio Ribeiro 2 vezes, pelo zagueiro Juan e pelo atacante Reinaldo, enquanto que os gols do Palmeiras foram marcados por Júnior Baiano, Asprilla e por Paulo Nunes. Na volta no Palestra Itália, o Palmeiras bem que tentou levar a decisão do título para o terceiro jogo desempate, mas não conseguindo superar o ofensivo Flamengo do técnico Carlinhos, teve de se contentar com o vice-campeonato, ao empatar o jogo em 3-3, com seus gols sendo marcados por Arce 2 vezes e por Paulo Nunes, com Caio Ribeiro, Rodrigo Mendes e com o jovem atacante Lê fazendo os gols do Flamengo. Em 2000, lá estava o Palmeiras mais uma vez disputando uma decisão da Copa Mercosul, e pelo segundo ano consecutivo acabou ficando com o vice-campeonato. O adversário dessa vez foi o Vasco, que só foi conquistar o título no terceiro jogo desempate. A partida de ida realizada em São Januário terminou com vitória dos donos da casa por 2-0, em gols marcados por Juninho Pernambucano e Romário, e o jogo da volta realizado no Palestra Itália terminou com triunfo do Verdão por 1-0, em gol marcado pelo lateral direito Neném. Como já mencionado, as finais da Copa Mercosul não contavam com a regra do placar agregado, e como cada equipe venceu seu jogo como mandante, foi necessário a realização do jogo desempate para definir o campeão. Mais uma vez sendo disputado no Palestra Itália, o Palmeiras teve um início arrasador, ao abrir 3-0 no primeiro tempo, em gols marcados por Arce, Magrão e pelo atacante Tuta, indo para o intervalo com tamanha vantagem. Porém, na etapa complementar, o clube desmoronou e sofreu uma épica virada do Vasco, com direito a 3 gols de Romário e outro de Juninho Paulista, protagonizando uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro. Mundial de Clubes.
O Mundial de Clubes da FIFA de 2000 foi a primeira edição do torneio com a chancela da entidade máxima do futebol e contou com a participação de 8 clubes, sendo 2 deles brasileiros. Disputado em janeiro daquele ano, o Brasil foi o país que sediou a competição e os jogos foram realizados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os 8 clubes foram divididos em 2 grupos com 4 participantes cada, onde o primeiro colocado avançou para a decisão. O Corinthians terminou na liderança do grupo A, onde também estava o Real Madrid, enquanto o Vasco foi o líder do grupo B, onde também estava o Manchester United. Por mais estranho que possa parecer, a decisão do Mundial de Clubes de 2000 foi entre clubes do mesmo país, já que o Corinthians estava participando como representante do país sede, enquanto que o Vasco era o representante da Conmebol, graças ao título da Libertadores de 98. A final foi realizada no Maracanã e terminou empatada em 0-0, onde na disputa de pênaltis, o Corinthians saiu vencedor, ao converter 4 cobranças contra 3 do Vasco. Recopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana é uma competição que acontece anualmente e coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Realizada desde o ano de 1989, a Recopa em 3 oportunidades colocou frente a frente clubes brasileiros na disputa pelo título, sendo que a primeira vez que isso aconteceu foi no ano de 1993. O São Paulo, campeão da Libertadores de 92, enfrentou o Cruzeiro, campeão da Supercopa também daquele ano, e ambos os jogos realizados no Morumbi e no Mineirão terminaram empatados em 0-0, o que forçou a disputa de pênaltis para conhecer o campeão, com o tricolor levando a melhor, convertendo 4 cobranças contra 2 da Raposa. No ano seguinte, o São Paulo poderia ter sido automaticamente declarado o vencedor da Recopa, já que foi campeão tanto da Libertadores quanto da Supercopa, feito esse que o Olímpia havia realizado no ano de 1990, onde em 1991 foi campeão da Recopa sem precisar entrar em campo. Entretanto, a fim de valorizar o torneio, a Conmebol decidiu convidar o Botafogo, campeão da Conmebol de 93, para fazer a final da Recopa com São Paulo, já que a Copa Conmebol era considerada na época a terceira competição mais importante da Confederação Sul-Americana. A final foi realizada em jogo único no Japão, e o São Paulo saiu vencedor do confronto por 3-1, em gols marcados por Leonardo, Guilherme Alves e por Euler, com o gol do Botafogo sendo marcado por Roberto Cavallo. Vale destacar que, em toda a história, o Botafogo até hoje é o único clube do Rio de Janeiro que disputou uma final da Recopa Sul-Americana. A terceira e última final da Recopa que colocou frente a frente clubes brasileiros até o presente momento aconteceu na edição de 2013, com o São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana de 2012, contra o Corinthians, campeão da Libertadores, também de 2012. O jogo de ida foi realizado no Morumbi e terminou com vitória do Timão por 2-1, em gols marcados por Guerreiro e Renato Augusto, com Aloísio Boi Bandido fazendo o gol tricolor. Na volta no Pacaembu, o Corinthians não deu moleza para o São Paulo e novamente venceu o jogo, dessa vez por 2-0, em gols marcados por Romarinho e Danilo. Copa Libertadores. Em apenas 3 oportunidades, a Copa Libertadores foi decidida entre clubes do mesmo país. E para variar, em 2 dessas edições, clubes brasileiros estiveram presentes. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2005, quando o Atlético Paranaense e São Paulo mediram forças na disputa pelo Caneco. Impossibilitado de mandar seu jogo na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense teve de jogar a partida de ida da final no Beira-Rio, sendo um tremendo prejuízo, já que no caldeirão da Arena, o rubro-negro venceu todos os jogos que disputou no mata-mata. O Atlético foi quem saiu na frente em gol marcado por Aloísio Chulapa, mas sem contar com o gol contra do zagueiro Durval, não conseguiu abrir vantagem na partida de ida. Na volta no Morumbi, o São Paulo não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4-0, em gols marcados por Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli, conquistando o tricampeonato da Copa Libertadores.
No ano seguinte, mais uma vez a final da Copa Libertadores colocou dois clubes brasileiros na disputa pelo título, sendo o Internacional de Abel Braga contra o São Paulo de Muricy Ramalho. O jogo de ida no Morumbi terminou com vitória do Colorado por 2-1, em gols marcados por Rafael Sobis 2 vezes e com Ed Carlos marcando de honra do São Paulo. Na volta no Beira-Rio, o Inter não vacilou e confirmou o título ao segurar o empate em 2-2, com gols de Fernandão e Tinga, enquanto Fabão e Lenilson marcaram os gols do São Paulo. Bom pessoal, gostaram do vídeo? E como vocês podem ver, a Copa Sul-Americana de 2019 pode acontecer uma final brasileira entre Corinthians e Atlético Mineiro, já que ambos os clubes estão classificados para as semifinais.